fará reajustes nos preços da gasolina e do diesel. Mais cedo, do aumento dos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. A gasolina já está na casa de R$ 7,40, R$ 7,39. O álcool já bateu R$ 5,99 e o diesel R$ 6,99, minha gente. A política de preços da Petrobras estabelece como regra a paridade com o mercado internacional. Então, se explode lá, a tendência é explodir aqui. E a Petrobras, hein? A gloriosa Petrobras, que tem que lucrar, porque é uma empresa de capital misto, os investidores têm que lucrar em cima disso. Vocês sabem muito bem, quem investe tem que ter o lucro ali. Só que tem que ter um meio termo em cima disso. A Petrobras já se manifestou com essa redução aí do barril do petróleo? Qual que é a ideia aí da Petrobras daqui para frente? Então, para todo mundo que está aguardando aí, viu esse barril do petróleo cair bastante ontem, não tem essa expectativa. Joel, ainda tem um detalhe importante, tem mais aumento. Gás natural, teve uma guerra na justiça, a gente informou isso aqui em janeiro deveria ter tido um aumento do gás natural e também, consequentemente, do GNV. E isso acontece a partir de hoje. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a alta é de 7,3% no gás residencial, 7,1% no comercial e o GNV de 1,1%. Ou seja, o motorista que estava indo para o GNV, a gente mostrou na semana passada as filas grandes para o GNV, tem redução hoje também, aliás, tem aumento também. Vamos ver como é que vai ser lá na ponta. O que se aguardava era uma redução, mas o que chega é a alta. Professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. O Brasil é um país que é politicamente manietado, ou seja, a sua sociedade é impedida de perceber a sua realidade, porque a realidade é de tal forma evidente que ela só não chega ao conhecimento de todos porque há uma barreira quase que intransponível do sistema de poder da qual a mídia é apenas um elemento, né, e que se insere num processo de manter o Brasil como país colonizado, exportando os minérios a nada, deixando-os contrabandear, permitindo uma transferência brutal, mantendo o seu país nesse subdesenvolvimento tremendo que explica, por exemplo, o fato de os filhos de várias pessoas não terem emprego, por mais qualificadas que sejam, e assim por diante. Perdas internacionais, que se refere a situações de transferência de recursos de países com economia do porte das do Brasil, que possuem mecanismos que fazem, na verdade, uma grande remessa de recursos, muitas vezes superior, em muitos casos, àquilo que recebeu na forma de investimentos ou de instalação de equipamentos ao longo de várias décadas. São mecanismos que estão presentes na economia brasileira e esses mecanismos foram taxados já pelo nome de perdas internacionais. Quem vai examinar esse tema conosco é o professor e economista e diplomata Adriano Benayon. Ele é autor do livro Globalização versus Desenvolvimento. Entenda o inexplicável. Eis algumas das perguntas que deveriam estar sendo feitas diariamente no Brasil. Como se explicam as dívidas colossais, junto com a alienação do imenso patrimônio público? E a miséria crescente e o desemprego galopante? O país tem os mais ricos recursos naturais do planeta e numerosa população laboriosa e criativa, na sua maior parte. Por que as condições sociais e econômicas não param de se deteriorar se, além dos recursos naturais e humanos, o país havia acumulado capital e tecnologia de 1910 a 1955. Então o Produto Interno Bruto, PIB, cresceu 5% por ano. Não era inflacionado por juros das dívidas, por impostos crescentes e por mudanças nos métodos de cálculo. Em 2003, o PIB corrigido pelo IGPDI
da Fundação Getúlio Vargas encolheu 8,4% em relação ao ano anterior. Que fazem as empresas transnacionais, etnis, com os ganhos obtidos nos mercados, por elas crescentemente controlados desde 1955? Se é verdade que as empresas transnacionais, etnis, trazem capital e tecnologia, e elas declaram há 50 anos acreditar e investir no Brasil, como foi possível a explosão da miséria e das dívidas? Combinando capital e tecnologia com os recursos naturais e humanos, a prosperidade já teria suplantado a dos Estados Unidos. Essa pergunta tem resposta. É mentira que as transnacionais mantêm no país hospedeiro o capital que dela extraem. Ao contrário, elas transferem ao exterior os lucros do mercado interno e das exportações. Além disso, jamais transferem a tecnologia utilizada na produção, inviabilizam as empresas locais e o único ambiente onde se poderia desenvolver capital e tecnologia no país. No capítulo 7 deste livro, demonstro 15 mecanismos usados pelas empresas transnacionais, etnis, para enviar ao exterior os lucros reais. Não há aí discurso ideológico, são fatos demonstrados. Em suma, poucos percebem a escravização geral que está sendo implantada mundo afora e, especialmente, entre nós. Até muitos dos que se dizem de oposição aceitam a globalização, alegando ter ela vantagem ou, como carneiros, dizendo que é inevitável. Entretanto, o escarroçamento da liberdade, dos valores éticos e da própria vida não são toleráveis nem negociáveis. Depois das negociatas criminosas que têm sido as privatizações, como a do Vale do Rio Doce, alienada em 1997, os brasileiros foram lesados em 1998, com a doação às transnacionais de empresas estratégicas de telecomunicações como a Embratel e a Telebrás, bem como as de energia, inclusive estaduais, além de grandes bancos. As pessoas que lutam por se informar estão conscientes da perspectiva de ocupação por forças militares estrangeiras das províncias mais ricas em minérios do planeta, na Amazônia. Os centros mundiais inventaram um estado satélite, Yanomami, levando um governo espúrio a atribuir vasto território brasileiro a essa suposta tribo. A oligarquia dos países centrais não esconde a intenção de suscitar intervenções na Amazônia, sob a capa das Nações Unidas, a pretexto de impedir a destruição da floresta, provocada de modo suspeito ou para combater contra guerrilhas do narcotráfico não dissociados do jogo de poder dos centros financeiros mundiais. O Brasil precisa, para recuperar a soberania perdida, formar a consciência nacional bloqueada pela mídia e reequipar as Forças Armadas virtualmente sucatadas com os demais instrumentos do poder nacional. Para reconquistar esses meios, há de se fazer cessar a acumulação de recursos do país por etnis e a transferência delas ao exterior. Esta vem transformando o Brasil num país pobre, esmagado por juros de dívidas e sem capacidade de investir no que necessita. O controle estrangeiro é a consequente exaustão das forças nacionais. Começou quando foi aberto o mercado e com subsídios a transnacionais e indústrias consideradas não estratégicas, como a de veículos automotores nos anos 50. Analiso neste livro como os investimentos diretos estrangeiros, IDS, se apossam dos mercados nos países emergentes, abortando o desenvolvimento. Abertos os mercados, a ocupação total deles é questão de tempo, como foi no Brasil, no México e na Argentina. Nos anos 90, deu-se às transnacionais a infraestrutura e às grandes estatais em que se havia investido a poupança dos brasileiros. Tudo foi passado ao controle estrangeiro, de aviões e aços especiais ao leite, à água e aos biscoitos. Quem controla os mercados e a produção domina também o poder político do país em que isso ocorre. Daí formaram-se as dívidas externas e internas, os quais juntas superam o PIB anual. O Produto Nacional Bruto, PNB, ficou sendo uma pequena fração dessas dívidas, já que ele é muito menor do que o PIB, pois inclui somente a renda dos residentes no país. A União, os estados e os municípios, de pires nas mãos, aceitam todas as imposições do exterior sobre a política econômica e social, com juros e encargos da dívida pública atingindo 70% das receitas tributárias em 2002. Acelera-se a escalada da pobreza e da dependência.
A situação foi agravada por haverem executivos federais sob controle estrangeiro, canibalizando estatais produtivas e infraestrutura, alegando que as privatizações gerariam receita e fariam assim reduzir o tamanho da dívida. Em 2003, sobe mais um executivo produzido por eleições manipuladas. Continua se intensificando os negócios lesivos ao povo. Este, arruinado, sofre desemprego de mais de 25% da população economicamente ativa, PEA, e de outros tantos de subemprego. Ademais dos 50% do PEA ocupados, 60% estão na economia informal. No máximo, 20% da PEA tem emprego regular. A queda dos salários é cada vez mais aguda e sua participação no PIB desceu de 64,2% em 1964 para 31,5% em 2003. Está em marcha um processo de destruição impossível de se deter sem substituir o modelo econômico e político. A vida social é deformada pela mídia, a qual destrói os valores éticos, robotiza as pessoas e as desinforma, controlada que é por transnacionais diretamente e por meio da publicidade. A esse garrote social e psicológico junta-se o domínio sobre as finanças das campanhas eleitorais para caçar por completo a autodeterminação do país. Não admira haver sempre maioria para mutilar a Constituição de 1988 e para a torrente de leis e acordos externos lesivos aos interesses nacional. A Constituição foi transformada em folhetim mensal. Ao tratar do desenvolvimento autônomo, exponham como nos libertamos da ruína, apontando as condições necessárias para reverter a atual direção. Isso depende do equilíbrio entre o Estado e a economia do mercado formal por empresas privadas nacionais. Eu defendo um Estado que é forte, não um Estado fraco que aí se encontra. Um Estado técnico, onde nos cargos estejam indivíduos de preparo, que tenham nível de excelência, e não políticos escolhidos porque transitaram nos corredores do Congresso durante décadas, como está ocorrendo novamente aí. E o Estado intervencionista por excelência. Eu sei que essas teses se chocam com teses que o senhor, inclusive, apresentou, que eu conheço, mas eu estou expondo a sua pergunta. Quando o senhor pergunta, o Estado já o caracterizei, direi mais, um Estado nacionalista. Um Estado que vai lutar para fazer com que um país rico como o nosso deixe de ser servo no cenário internacional. Uma vez que é ponto de vista meu e do grupo que está comigo, que riqueza não é um papel pintado. Riqueza não é um papel emitido nos Estados Unidos. Riqueza é um subsolo como nós temos, o mais rico do planeta. Riqueza é uma fonte de energia inesgotável que os países dos trópicos têm, como o nosso. Fonte essa que nos dá, em um dia de sol, o equivalente em energia a mais de 300 mil usinas de Itaipu. Os países ditos ricos não têm energia. Se não tem energia, não tem nem futuro. E por isso é que existe toda essa gritaria internacional, da qual infelizmente fazem parte dirigentes nossos, no sentido de tentar convencer a população brasileira que ela não tem futuro, que ela é pobre mesmo e que tem que abrir o mercado, abrir tudo. Essa é a nossa tese. O governo nosso será absolutamente nacionalista.